Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo após a vitória do Fluminense sobre o Al Hilal, sobre a Inter de Milão, né? Já tô com o Al Hilal na cabeça, que é o nosso próximo adversário. Alguns jornalistas da Fla Press tentando desmerecer a nossa vitória. Além disso, também vamos falar sobre o nosso próximo adversário, o Al Hilal. Mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Está tentando chegar aos 13 mil inscritos. A gente sabe que sua inscrição aqui vale muito, porque você se inscrevendo vai faltar menos um. Além disso, também queria pedir que você deixe seu like, porque toda vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores e você vai estar nos ajudando muito a chegar a esses 13 mil também. E também tem duas opções novas aqui. Uma é hypar o vídeo, fica ao lado do comentário, você puxa pro lado, hypar o vídeo, você vai ajudar esse vídeo a ter um alcance muito maior, vai também estar ajudando muito Falando de Flu e não custa nada. E também temos o clube de membros. Se você quiser ser membro do Falando de Flu, a partir de R$ 2,99 você consegue ser membro e usufruir dos benefícios do clube de membros. Então, dá essa moral pra gente aí. Agora, sem mais delongas, vamos começar falando sobre a repercussão da imprensa sobre a vitória do Fluminense, sobre a Inter, né, ainda. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Muitos jornalistas se pronunciaram de forma legal, dando um verdadeiro mérito para o time do Fluminense ao superar o time da Inter. O time da Inter é um bom time, né? A gente vai falar mais pra frente disso. Jornalistas como PVC, André Rizek, alguns jornalistas da ESPN Brasil reconhecendo a bela vitória que o Fluminense teve. O Fluminense pegou um time europeu e só tomou um sufoco muito grande nos 10 minutos finais ali quando baixou demais as linhas. Mas o Fluminense foi atacado, soube contra-atacar, soube ser ousado e arriscar bastante. Tanto que se a gente pegar alguns momentos do jogo, o Fluminense tinha mais chutes no gol do que a Inter de Milão, mesmo dando a bola para a Inter de Milão, se defendendo muito bem e saindo no contra-ataque muito preciso. Tanto que fez 2-0 no jogo, né? Então, a gente vê que o Renato teve uma estratégia muito legal, né? A gente até falou no vídeo de ontem como que porquê da escolha dele de mudar os zagueiros, mudar o esquema para 3 zagueiros e entrar o Bernal no time. Todos eles entraram muito bem, tiveram um destaque muito positivo. E a gente vê um jornalista em especial, né, Mauro César Pereira, falando que o time da Inter não é tão forte, né? Falando também que eles estavam em crise e falando outras coisas também ali. É até bom você pegar e ver, né? Ele nem gravou vídeo pós-jogo, mas ele depois estava nos programas que ele participa e falou isso. Meio que tentando desmerecer tanto a vitória do Fluminense e ainda falou mais, né? Falando que muitas pessoas estão tentando exaltar o Renato, que não tem como exaltar o Renato por causa de apenas um jogo, e falam que a temporada dele no ano passado foi muito fraca, que a defesa dele era muito fraca. Só que eu acho que o Mauro César ele acaba se equivocando. Tem algumas pessoas que ele gosta muito, que ele defende, mas eu fiquei até comentei com alguns amigos meus. Imagina se o Felipe Luiz faz uma partida, o Flamengo faz uma partida dessa contra o time da Inter, o Felipe Luiz sairia como praticamente um deus, um cara que inventou a bola e tudo mais. Só como foi o Renato Gaúcho, que ele particularmente demonstra não gostar muito, não, a gente não pode achar que por causa de um jogo tudo mudou. Não é por causa de um jogo não, a gente jogou bem contra o Borussia, jogou bem contra a Inter de Milão e tomara que jogue bem contra o Al Hilal e seria muito bom ser campeão mundial. Primeiro porque a gente, como torcedor tricolor, iria exaltar, ficar louco da cabeça e tudo mais, só que para mostrar como que o Renato entende de tática, ele é um cara conhecedor de tática. A mudança que ele fez pro jogo de ontem foi de um cara que entende muito de futebol, né? E até também a humildade de saber ouvir o Thiago Silva no momento ali do jogo, que o Thiago Silva com uma leitura de jogo também correta, reposicionou a defesa tricolor e fez com que a gente sofresse um pouco menos. Então, tipo assim, foi perfeito toda essa montagem de time pro jogo contra a Inter de Milão. Mas uma coisa só que eu queria deixar aqui pra gente poder entender. Se a gente pegar o time da Inter de Milão, eles são os atuais vice-campeões europeus. Ninguém chega na final da Champions League jogando mal ou sem conseguir jogar bola. Pelo caminho, eles eliminaram times como o Bayern de Munique, que enfiou 4-2 no Flamengo, e o time do Barcelona, que era a grande sensação da temporada. Foram vice-campeões italianos, tinham um ataque muito positivo, eles fizeram 20 gols a mais do que o campeão da Liga Italiana. Então, esse time não é um time fraco, é um time muito bom, é um time que fazia muitos gols. E o Fluminense passou sem tomar gol. Então, claro, méritos pro Fábio, pro Thiago Silva, pro Ignacio, pro Freitas, pro René, para todos esses jogadores. Mas também muitos méritos para o Renato Gaúcho, que soube estruturar sua defesa para que não tomasse gols. Então, tipo assim, a gente vai ver nos próximos dias muitos jornalistas da Fla Press tentando desmerecer o jogo do Fluminense, falando que talvez os outros adversários, que a Inter de Milão não era tão forte e tudo mais, só que não caiu nessa. A vitória do Fluminense foi gigante. É igual o Paulo Nunes Coelho falou, que foi fantástica a vitória tricolor, e realmente foi. A forma que o time jogou, a forma que o time soube sofrer. O time também deu sorte, que algumas bolas que bateram na trave também ali foram sorte, mas de fato o Fluminense fez uma bela partida aí e tomara que consiga manter o foco contra o Hilal. Por quê? Agora a gente vai falar um pouquinho do Hilal, que é o nosso adversário. Né? Ontem, anteontem, né, teve 10 horas da noite, Manchester City ao Hilal. Eu confesso, eu vi um pedaço do jogo, mas depois eu fui dormir.
E o Manchester City conseguiu perder de 4-3 para esse time do Al Hilal. Só que o Fluminense tem que estar muito ligado contra o Al Hilal, porque não vai ser espanto nenhum. A gente tem um jogo muito difícil contra o Al Hilal. Por quê? Contra o Manchester City seria um jogo muito difícil também, só que eu acho que o nível de concentração dos jogadores do Fluminense seria muito mais alto, por se tratar do Manchester City. Mas quando a gente pega esse time do Al Hilal, tem grandes jogadores. O goleiro Bono é um grande goleiro, tem o Koulibaly na zaga, tem o Renan Lodge na lateral esquerda, tem o Malcom no ataque, acho que é o Marcos Leonardo também que joga no ataque desse time. Então, tipo assim, é um time muito forte, tem um meio de campo muito bons, é um time que injetou muito dinheiro, fora do eixo ali Europa, é o time mais caro do Super Mundial, então a gente também vai ter muita dificuldade contra esse time. Vamos achando que vai ser fácil. Claro, a gente vai conseguir competir em alto nível e eu acho que a gente tem chances sim de superar o time do Al Hilal e ir para uma semifinal contra Palmeiras ou Chelsea. Mas não vai ser um jogo fácil. O Fluminense vai ter que entrar muito concentrado, muito ligado. Nós temos o desfalque, né, do Renan, do René, o lateral esquerdo tricolor. Vamos ver se o Renato vai de Gabriel Fuentes, como que ele vai montar esse time, se o esquema com 3 zagueiros vai ser mantido, mas realmente a gente vai ter muita dificuldade nesse jogo contra o time do Al Hilal. O que eu penso? Talvez o Fluminense vai ter que tentar ter a mesma estratégia que teve contra o Inter de Milão, tentar dar a bola para eles e sair no contra-ataque. Por quê? Tudo que o Al Hilal vai querer vai ser que o Fluminense venha atacar para eles poderem contra-atacar, igual eles fizeram contra o Manchester City. O Manchester City, você vê, alguns gols deles foram muito de contra-ataque. O segundo gol, então, tipo assim, o Malcom rouba a bola, é uma jogada de escanteio, que eles conseguem roubar a bola, conectam no Malcom, o Malcom cruza praticamente o campo inteiro e faz o gol. Então o Fluminense vai ter que ter um jogo muito posicional para não dar esses vacilos. Né? Então vamos ver qual que é o plano que o Renato tem. Eu acredito que, assim como todo torcedor tricolor, eu acho que o Renato já estava se preparando para pegar o Manchester City, que era lógico o Manchester City passar, só que o Manchester City acabou fracassando. Então vamos ver o que o Renato vai fazer. Né? Ele já treinou o time nessa quarta-feira, vai treinar nessa terça, né? Vai treinar o time na quarta, hoje, vai treinar na quinta e na sexta a gente entra em campo em Orlando para enfrentar o time do Al Hilal. O que também é um ponto que a gente tem que destacar. Os europeus vêm sofrendo muito com calor. O time do Al Hilal está acostumado com calor, filho. Lá é 50 graus na nuca o tempo todo. Então a gente não vai ter essa vantagem de segundo tempo, muito provavelmente os caras sentirem o impacto do calor, porque eles jogam lá no calor, a vida deles lá toda no calor, então a gente não vai ter essa vantagem que acabou sendo também diferencial contra a Inter, contra o time do Borussia. Era normal que no segundo tempo o time perdesse um pouco no ímpeto, porque os caras cansavam, os caras não estão acostumados a jogar com 30, 32 graus. O time do Al Hilal tá. Então isso daí é também um ponto que eu acho que não vai fazer tanta diferença. E hoje já fez outros jogos. E também vamos ver como que o Simone Inzaghi vai armar o time para jogar contra o Fluminense. Simone Inzaghi, que era o treinador da Inter de Milão, vice-campeão europeia, foi para o Al Hilal e pode, né, também fazer um jogo duro com o Fluminense, aí buscando uma semifinal de Super Mundial. E também um outro ponto muito positivo do Fluminense é a quantidade de grana que o Fluminense ganha no Super Mundial. Por passar de fase, o Fluminense ganhou 220 desde o início, né, do campeonato até agora o Fluminense conseguiu faturar 220 milhões de reais. Ou seja, no ano que o Fluminense foi campeão da Libertadores, não conseguiu faturar esse valor todo. Então, para os cofres do Fluminense também estão sendo muito importantes esses avanços de fase. E também é uma coisa, estão deixando a gente sonhar, isso é verdade. Porque a gente pensa, o Al Hilal, a gente tem condições de competir com o Al Hilal. Se a gente passa pelo Al Hilal, cara, a gente vai ter um Chelsea ou o Palmeiras na semifinal do Mundial. Cara, dá jogo, tanto com o Chelsea quanto com o Palmeiras, claro. Mas às vezes eu falo, é um jogo de cada vez, pegar, focar no Al Hilal, tentar passar pelo Al Hilal, passando, focar no Chelsea ou Palmeiras, o próximo que vem da outra chave. Mas sim, a gente começa a vislumbrar uma possibilidade. Né? E seria até legal que tivesse Palmeiras e Fluminense na semifinal, porque teria um confronto brasileiro ali e automaticamente um dos brasileiros estaria na final do Super Mundial, coisa que há um mês atrás, no início da competição, ninguém imaginava. Ninguém imaginava que 2 brasileiros poderiam chegar à final do Super Mundial e, quem sabe, ser brigar, né? Ser campeões. Claro, do outro lado da chave tem times muito poderosos, como o Bayern de Munique, como o próprio Real Madrid, o PSG. Então, provavelmente o time que vai chegar na final vai ser um time muito forte. Mas estão deixando a gente chegar aos poucos ali e mostrar todo o futebol brasileiro aí. E eu acho que hoje o Renato Gaúcho é o melhor treinador brasileiro aqui, né, em solo brasileiro. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui, mais uma vez eu te peço. Você deixando um like é muito importante, porque quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para cada vez mais tricolores. Também, se você puder se inscrever aqui no canal Falando de Flu, você vai dar uma moral gigantesca pra gente. Nossa meta é chegar aos 13 mil inscritos, então a sua inscrição aqui vale muito. E tem as 2 opções, né? Hypar o vídeo, só você arrastar pro lado aí do comentário, clicar em Hypar o vídeo, você vai ajudar muito. E também, se você puder se tornar membro do Falando de Flu por apenas R$ 2,99 por mês, você se torna membro do Falando de Flu, vai participar de lives aqui junto com a gente, vai participar de sorteios exclusivos, então tem uma série de benefícios esperando por você. Saudações tricolores e até a próxima.